Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Pique Total. Gostaram da vinheta? Bonita, né? Eu curti. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, nutrição e o desempenho esportivo de alto rendimento. Quem está aqui para conversar sobre isso com a gente, eu digo a gente porque quem está aqui do meu lado? Ele, professor Dr. Alexandre Evangelista, o nosso amigão, aquele de sempre que você já conhece. Para falar sobre esse assunto bacana com ele, o professor trouxe como convidada a professora doutora Renata Rebelo Mendes, que é graduada em nutrição, mestre e doutora pelo Departamento de Alimentos e Nutrição da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Há 13 anos faz acompanhamento nutricional de esportistas e atletas. Ela é professora convidada dos cursos de pós-graduação em Fisiologia do Esporte, Medicina do Esporte e Nutrição Clínica aqui na Universidade Gama Filho. Boa tarde, professores, tudo bom? Sejam bem-vindos. Boa tarde, Débora, é um prazer estar aqui com Alexandre? você, mais uma vez com os internautas. Muito obrigado pela audiência de vocês. Dentro desse conceito, então, eu queria agradecer também a professora Renata Rebelo Mendes, excelente profissional, minha amiga pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, professora. Eu tenho certeza que nessa uma hora o bate-papo vai ser bem solto, bem gostoso, bem bacana, mesmo porque o tema é extremamente interessante, não é? Porque quando a gente fala em esporte, a gente não pode pensar em bom desempenho sem associar a isso uma boa nutrição, não é, Débora? Exatamente. Apesar de você se alimentar muito mal, eu o atleta não pode se alimentar mal, Eu não te é? falei. Professora Renata Rebelo, a palavra inicial é sua, professora. Fica à vontade para se apresentar, para mandar recadinho do coração para quem estiver assistindo em casa. Fica à vontade, professora. Muito bom. Eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Eu costumo ser um pouco tímida com as câmeras, mas como foi o convite do professor Alexandre e também, né, com o sorriso da Débora, não tem como dizer não. E a gente veio aqui justamente para conversar informalmente alguns dos pontos que a gente vem discutindo já em sala de aula, que são de fato importantíssimos para o rendimento de um atleta e até para a sua saúde. Portanto, acho que é de altíssima relevância essa nossa conversa aqui de hoje. Muito bom. Tem alguma coisa para iniciar? Tem. Você já viu aí que o assunto vai ser bem interessante. Você sabe quais são os principais erros nutricionais dos atletas de alto rendimento? Não? Sabe quais as consequências desses erros? Também não, né? Ela vai explicar. Eu vou aproveitar a abertura aqui do programa para convidar vocês todos que estão nos assistindo, mandem as suas perguntas. Você tem aí 1 hora de duração, 1 hora ao vivo para os professores responderem as dúvidas de vocês. Além disso, deixa eu lembrar o e-mail aqui da TV, porque a gente quer saber a sua opinião a respeito de tudo que a gente tem feito aqui. Então, assim, opinião, sugestão, pode xingar o professor Alexandre, que eu vou achar bacana. Manda para cá, que eu vou achar bem legal. Manda um e-mail para tv@forte.com, que a gente quer saber a sua opinião, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar. E aí, professora, nutrição no esporte é mais do que saber se o que vem primeiro é o tomate ou a salada? É isso? Como é que funciona, professora? Esse é um grande mito, né? As pessoas acham que nutrição é o grelhadinho com a salada e está tudo resolvido. Na verdade, o objetivo hoje é justamente discutir a rotina alimentar daquele indivíduo que treina por muitas horas, diariamente, e que treina normalmente com o objetivo de competir. E quem diz que competir só já é, né, suficiente é mentira, porque esses indivíduos eles treinam para competir e ganhar, né? O grande objetivo de vida deles, de fato, é chegar ao ápice do pódio. Mas eles muitas vezes esbarram em alguns erros nutricionais que podem, além de prejudicar o seu desempenho, como eu disse, também trazer danos para a sua saúde. E aí, quais são os erros principais, professora? Por exemplo, eu sei que, né, eu sou educador físico, você é nutricionista, mas às vezes acontece de nutricionistas prescreverem dieta errada porque não são da área do esporte. Isso acontece no âmbito geral. Quais são os principais erros cometidos pelos atletas e durante a prática esportiva em relação à nutrição? Vamos lá. Não diria que a nutricionista prescreva errado, até porque a gente sabe que existem colegas de altíssima qualidade aí no mercado. O que a gente percebe é que, de fato, para se trabalhar com um grande atleta é necessária uma habilitação e também uma competência e que, de fato, esse nutricionista esteja munido de conhecimentos. Não é à toa que a gente tem aqui pós-graduação nessa área e aí a gente tem 360 horas no mínimo para discutir esse assunto que é tão rico. De maneira geral, os atletas que cometem os maiores erros são aqueles que não consultam o profissional.
né? Então, mas poxa, são de alto rendimento, mas nem todos têm um suporte, né? A gente sabe que no Brasil há uma discrepância muito grande entre equipes, algumas com grandes patrocinadores, outras sem nenhum subsídio, e o atleta acaba, vulgarmente dizendo, se virando sozinho até na sua alimentação. Então, diante dessa realidade do nosso país, a gente de fato encontra alguns erros que são mais prevalentes, né? Dentre eles, a gente pode destacar alguns pontos críticos. O primeiro que eu destacaria seria o baixo consumo de carboidratos por esses atletas de alto rendimento. Isso a gente encontra em grande parte das equipes, embora seja um controle muito simples de se alcançar, né? E existem alguns fatores que acarretam esse grande erro. A gente poderia destacar aqui mais ou menos 4 ou 5 erros, tá? Esse primeiro, ele tem como causas alguns fatores bem interessantes. Primeiro, falta de informação, né? Isso é sabido. Quando nós investigamos, questionamos esses indivíduos, eles acham que estão se alimentando corretamente quando não estão. Segundo, por uma falta de apetite. Muitas vezes o treinamento ele traz como consequências uma redução no apetite e até os processos inflamatórios que são decorrentes do treinamento, que fazem parte da rotina do atleta. A gente sabe que algumas citocinas que são liberadas, né, nesse processo inflamatório, elas são aquilo que a gente chama de anorexígenas, ou seja, elas diminuem o apetite desses atletas. E a gente tem também a falta de tempo, né? Vamos pensar um nadador, eu digo isso porque fui nadadora por 15 anos e costumo trabalhar com muitos deles. Muitos deles treinam por 8 horas ao longo do dia, né? Treinam pela madrugada, vão para o colégio ou para a universidade, voltam, treinam novamente a tarde toda, saem de lá já tarde da noite. Então, eventualmente, ele não tem tempo mesmo para consumir esse nutriente que é de relevante, né, função durante o treinamento. A gente não pode esquecer que um atleta de alto rendimento ele tem pouquíssimo estoque de carboidrato, né, que é o glicogênio, na verdade. Ele tem menos de meio quilo, né? Se a gente comparar com gordura, por exemplo, que a gente tem 12 quilos reservados, às vezes até mais, meio quilo só de reserva de carboidrato é muito pouco. Então, esse atleta ele deveria fazer a reposição desse nutriente com muito mais frequência do que de fato ele faz, né? Isso a gente observa na grande maioria, posso dizer que na maioria das equipes, não é um caso isolado, é de fato bem incidente esse erro. E aí, professora, quem que precisa de mais suplemento nutricional? Você acha que, eu entendo que todos precisem, mas quem que precisa mais, a gente pudesse considerar assim, o atleta de endurance ou o atleta de força? Ou os dois precisam, só que os suplementos são diferentes? Como é que funciona isso? Então, esse é um segundo erro, na verdade, né? Um ponto crítico para controle é justamente esse consumo aleatório de suplementos nutricionais, seja por um grande atleta ou até aquele iniciante, enfim. A resposta exata para essa sua pergunta, ela não existe, né? O primeiro ponto é a gente conhecer exatamente como é que esse indivíduo vem se alimentando. E em seguida a gente fazer, então, uma avaliação nutricional muito mais completa. São necessários exames bioquímicos, muitas vezes de sangue ou de urina, são necessárias avaliações corporais, é necessária uma avaliação detalhada daquilo que ele come ou deixa de comer. E esse suplemento, ele vem justamente no encontro de complementar aquilo que a dieta não consegue suprir, né, nessa necessidade do atleta. Como eu disse, aquele exemplo do nadador. Se ele treina durante 8 horas, é praticamente impossível oferecer um sanduíche para ele dentro da piscina, né? Ele precisa do carboidrato, a gente pensa, poxa, mas tem carboidrato no pão, no biscoito, enfim. Mas vai colocar um biscoito de água e sal dentro da boca de um nadador enquanto ele está treinando? É impossível, né? Então, se esse treinamento é muito prolongado, de fato, a gente precisa supri-lo de algum suplemento que cubra, né? Ou seja, que satisfaça essa necessidade que o alimento não pode satisfazer. Então, claro que um atleta de endurance, normalmente ele treina por muitas horas, né? O primeiro suplemento que a gente imagina é, de fato, o de carboidrato. E aí você perguntou do atleta de força, né? Então, vamos imaginar o que é mais comum aqui no Brasil, a musculação, enfim. Em tese, esse indivíduo ele não depende tanto de suplemento,
né? E o que a gente vê na prática é justamente o inverso, né? Então, a gente costuma brincar que aquele que precisa não consome, aquele que não precisa tem o hábito de comprar. É claro que nutriente sempre vai otimizar o efeito do treinamento, desde que seja consumido no horário certo, na dose certa. E muitas vezes essa dose é mínima, né? Quando a gente pensa no indivíduo que treina, que pratica musculação com o objetivo de ganhar massa muscular, é claro que ele precisa ter uma dieta hipercalórica, ou seja, o consumo nutricional dele tem que ser superior ao seu gasto para que ele tenha, né, uma reserva para fazer síntese proteica, para que ele ganhe massa muscular. Mas não que essa reserva energética tenha que ser feita toda via suplemento. Um outro engano também que é muito cometido, as pessoas partem do princípio de que um músculo é feito de proteínas, proteínas são feitas de aminoácidos, logo tem que tomar suplemento de aminoácidos. Mas essa matemática ela não é tão perfeita quando a gente imagina hormônios circulantes, treinamento, uma série de fatores que interferem. Então, existe uma equipe muito conhecida do professor Robert Wolff, acredito que você já deva ter lido alguma coisa. Essa equipe publica muito sobre isso, né? Diferente da gente que briga aqui por recurso financeiro para fazer pesquisa aqui no Brasil, em outros países os recursos são mais abundantes, portanto, não que eles sejam melhores do que nós, eles só têm muito mais dinheiro, mais apoio. E menos burocracia, né? Exato. Então, esse professor Robert Wolff vem mostrando que o aminoácido ele pode sim estimular a síntese proteica, mas não são todos e não em doses cavalares como se imagina. Então se fala muito sobre a leucina, que é muito abundante no whey protein, por isso o whey protein tão famoso hoje em dia, e a leucina é um dos 3 aminoácidos de cadeia ramificada, então se fala muito dos BCAAs. De fato, ele tem provado que esse aminoácido leucina ele poderia assim auxiliar nesse processo, né? Mas ele também diz que esses 3 aminoácidos juntos, leucina, isoleucina e valina, eles não precisam perfazer mais do que 5, 6 gramas para fazer uma diferença aí, na questão de se alcançar uma meta de ganhar massa muscular. E as pessoas vêm tomando 20, né? Então, você tem ali algo que comprove que se a dieta for adequada e eu tiver mais 5, 6 gramas, eu já resolvi o meu problema. E as pessoas vêm tomando muito mais do que isso. Então, esse também é um erro que precisa ser corrigido, né? E você já viu aquele estudo no tal de Duke and Drup, que ele fez com um atleta de endurance? E aí você falou de quantidade, que eu também acho que às vezes é um absurdo, porque a empresa precisa vender. E aí, quanto mais ela coloca que o cara tem que consumir, melhor, porque acaba logo, eles têm que comprar mais. Então, o tal de Duke and Drup, ele estuda muito a fisiologia, a nutrição para atleta de endurance. E ele comprovou que existe uma melhora de desempenho com os atletas fazendo simples bochecho com carboidrato. Eles fazem um bochechinho, 30 segundinhos, cuspia e iam para a prova e o desempenho era melhor. Isso é verdade ou ele fumou muito antes de publicar? Bochecho. Simples fez um bochecho, cuspiu, ele comparou com o grupo controle que não fez o bochecho. Ele viu que os indivíduos que fizeram o bochecho de carboidrato, eles tiveram melhora de desempenho. Na verdade, é importante que a gente entenda a fisiologia da coisa, né, e a bioquímica também. Esse trabalho dele vem sendo muito criticado, seja positivamente ou negativamente, ou seja, criou-se uma polêmica. Que é só fazer bochecho agora. Eu não preciso mais do Colgate Plax, entendeu? É só carbo, acabou, pronto. E as cáries borbulhando. Exato. A ideia, o que ele mostrou, esse Alexandre... Eu falei para você, eu preveni você antes do programa começar. Toda séria, né? Viu? Enfim, esse estudo dele mostra uma ativação, né? Na verdade, ele agiria no sistema nervoso central, então traria uma maior, em tese, motivação para esse indivíduo, uma maior capacidade de contração muscular. Isso não quer dizer que este carboidrato que foi bochechado vá ter alguma atuação, por exemplo, na célula muscular, né? Atuação no que se refere à produção de energia ou de ATP, que é o que a gente costuma dizer. Então, é óbvio que para que esse carboidrato seja usado como substrato energético durante a atividade de endurance, ele precisa, no mínimo, ser deglutido, digerido, absorvido, passa pelo fígado, cai na circulação e um dia ele chega lá no músculo esquelético. Um dia, brincadeira, em questão de minutos, ele chega lá.
Mas, então, a gente precisa entender quais são os mecanismos de ação. Uma coisa é ter um estímulo maior para iniciar a minha atividade física. Outra coisa é eu ter um aporte energético maior para dar continuidade a essa atividade física. Então, fazer um bochecho e achar que você já está pronto para uma maratona, isso não é verdade, né? Você vai correr lá durante 2 horas e meia. Não corresponde exatamente às expectativas, Não, né? 2 horas e meia para o grande atleta. Para nós, uma maratona, umas 5 horas, né, Alexandre? 4 horas, 3 horas, por aí. Eu já chego lá. Então, essa teoria dele tem, né, um certo apelo, mas não é um apelo que vai suprir toda a atividade de endurance que costuma durar um tempo razoável aí. E aí, aquele coisa que a gente vê às vezes, voltando um pouquinho assim ainda para o alto nível do endurance, né, que eu gosto muito, sou suspeito para falar de endurance, eu gosto muito. E, na verdade, falar que endurance não hipertrofia é mitocôndria, lógico que hipertrofia, né, professora? Alguma coisa aumenta. Aumenta. Né? Então, o sachêzinho de gel para atleta de endurance é necessário? Não é? Porque assim, existe uma lenda. Depende do tipo de prova de endurance, depende da intensidade que ele faz a prova. É verdade que se consumir com água a absorção fica mais rápida? Não é? Isso é lenda, é verdade? Como é que funciona? Vamos lá. O sachê, ele tem uma praticidade incrível, né? Não dá para a gente discutir aqui, comparar um corredor sair com um sachê ou sair com um garrafão d'água embaixo do braço. Então, é óbvio que essa praticidade ela é incrível. A questão do sachê é a seguinte, a gente tem que entender primeiro a duração dessa atividade, a intensidade, como você diz. Quando a gente estuda um pouco de bioenergética, a gente sabe que existem variações dos nutrientes que participam do exercício como substrato energético. Normalmente a gente degrada carboidrato, degrada gordura também, eventualmente a gente até transamina, né? Ou seja, degrada aminoácidos para gerar energia, porque o objetivo é fazer esse músculo andar. Então, dependendo da variação da intensidade, o carboidrato ele é altamente consumido como fonte de energia. E como eu já disse, o estoque de carboidrato é baixo, é necessário repor com certa frequência. O estoque de gordura dura muito mais, né? A gente queria que durasse bem menos, que acabasse logo, mas na verdade dura muito mais. Então a preocupação é com o carboidrato. E aí a pergunta é a seguinte: quanto tempo vai durar essa atividade física de endurance? Se ela for durar muito tempo numa intensidade muito alta, a sua reserva ela vai diminuindo, obviamente. E a gente não pode esquecer que reserva de glicogênio tem a ver com manutenção de glicemia, principalmente o glicogênio hepático, e manutenção de glicemia tem a ver com sobrevivência. Então, isso, de certa forma, pode desencadear aí uma queda de desempenho para que você se proteja de algo muito pior. Então, a gente procura, de fato, repor esse carboidrato se a atividade for muito prolongada. Só que você bem colocou, se consumir com água vai ser mais interessante? Vai. Todos os grandes comitês em nutrição esportiva, medicina esportiva, acho que os 3 principais colégios são aqueles, né? Colégio Americano de Medicina Esportiva, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva e a Medicina Brasileira, a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. Todos eles concordam que as bebidas ou que o carboidrato que deve ser oferecido durante o exercício, ele deve estar bem diluído, a 6, 10%, dentro de uma bebida, de uma solução. O gel, ele é bem concentrado, ali você tem praticamente 90 e tantos por cento de carboidrato, por isso ele tem um tamanho tão reduzido. Só que essa concentração tão grande, ela lentifica o esvaziamento gástrico, então esse carboidrato demora mais para sair do seu estômago, ela também lentifica a absorção, ou seja, ele demora mais para sair do seu intestino, para passar pelo fígado e aí chegar até o músculo. E aí as pessoas perguntam, mas poxa, se ele é prático, concentrado, como é que eu vou diluir, né? Então eu volto no problema lá do garrafão debaixo do braço. A gente costuma orientar o atleta da seguinte forma, então alguns dias antes da corrida você tem já aquele trajeto mapeado, você tem os pontos de apoio, a gente sabe aonde ele vai receber aquele copinho d'água e a gente orienta então esse atleta a procurar consumir esse carboidrato quando estiver já um pouco mais próximo desses pontos. E ele consegue repor esse carboidrato. Mas volto a dizer, se a atividade não for tão prolongada, ele estiver se alimentado muito bem antes, né?
e ele tiver uma intensidade não tão alta, nem sempre é necessário o uso do sachê, tá? Isso é muito bem calculado, muito bem determinado pela equipe, principalmente pelo nutricionista, o fisiologista, o treinador desse atleta. Essa equipe se reúne e define se vai ser necessário ou não. E aquele carb upload que a gente escuta falando de uma prova de endurance? Porque tem um tal de um louquinho, um tal de Noakes, que estuda muito fadiga. Um tal de louquinho. Ele é louquinho, esse fisiologista. Ele que preconizou que você só precisa beber água quando você tem sede, que na verdade aquelas recomendações 200 ml a cada 20, 30 minutos é tudo papo furado, o colégio americano não sabe o que está falando. Ele fez bastante ele publicou alguns artigos nesse sentido, né? E ele fala também, que ele cita inclusive alguns trabalhos, ele fez um trabalho também, que ele compara atletas de endurance que fizeram carb upload e atletas que não fizeram carb upload. E ele não encontrou fator associado com desempenho. Isso quer dizer o quê? Isso é fator independente, não depende, é independente. Então, independente de você fazer o carb upload ou não, o que vai determinar o seu sucesso não é simplesmente a nutrição, que é o que ele fala, né? Ele fala que vai determinar o seu sucesso também é o nível de condicionamento. E o final, vale mais a pena ser condicionado do que você fazer um carb upload. Foi mais ou menos isso que ele concluiu. Mas ele é louquinho, entendeu? Bom, essa área é uma área bem polêmica. Eu concordo até a página 1 só, né? Lógico, nutricionista, é lógico. Existem, assim como existem inúmeros trabalhos que mostram o contrário, né? Que a depleção de glicogênio diminui o tempo à exaustão, né? Que o indivíduo acaba entrando em exaustão mais rapidamente. É claro que fadiga, ela é mediada por uma série de fatores que estão acontecendo todos ao mesmo tempo. Na verdade, esses estudos são feitos isolando as outras variáveis. Mas na vida real, esse isolamento de variáveis ele é quase impossível porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Existem vários trabalhos que mostram que o baixo consumo de carboidratos pode sim prejudicar o desempenho, desde que aquela atividade seja mais prolongada e muito intensa, principalmente pela reduzida, né, capacidade que a gente tem de armazenar glicogênio, por ele ter lá, para cada 1 grama, 3 de água junto, enfim. Então, eu ainda acredito na hipótese de que o consumo muito reduzido de carboidrato diminui desempenho, como a gente tem lido em diversos trabalhos, e até o comitê americano, né, continua batendo nessa tecla. Agora, a questão de exagero no consumo, ela existe, né? Se por um lado tem aqueles que esquecem de tomar o carboidrato e com isso perdem massa muscular e que acabam eventualmente tendo uma supressão da sua imunocompetência, enfim. Por outro lado, tem aqueles que exageram demais. Normalmente não são os grandes atletas, são aqueles que vão para a maratona pela primeira vez e que querem já com tudo organizadinho, né? Aquele excesso de zelo, e acabam ingerindo mais líquidos, mais carboidratos do que deveriam. Alguns chegam a terminar a corrida mais pesados do que começaram, né? Normalmente é o contrário, o indivíduo vai se desidratando, ele chega muito mais leve do que começou, e aqueles que exageram acabam chegando mais pesados, e há sim uma teoria de que o ganho de peso poderia prejudicar o desempenho. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem relação com a hiponatremia, essa hidratação exagerada? Com certeza. Isso quebra desempenho também, né? Claro, aliás, não só o desempenho, mas coloca o indivíduo em risco de morte, né, de convulsão, enfim. Quando a gente pensa em hiponatremia, e até nós conversávamos sobre isso outro dia, né, escrevendo um livro aí, enfim, juntos, existe aquela questão, se eu não hidrato absolutamente nada aquele atleta, ele corre risco de entrar em desidratação, que é um fator, né, que pode desencadear queda de rendimento. Se eu hidrato demais e essa bebida não trouxer sódio, eu acabo diluindo o sódio circulante e essa diluição é conhecida como hiponatremia. Então é aquele se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Existe um bom senso de se trabalhar na média. Por que eu digo média? Os grandes comitês, que já foram citados aqui, eles sugerem que antes dos grandes eventos você teste o seu atleta, você imite, né, aquela experiência que ainda vai acontecer antecipadamente, você pesa esse indivíduo antes, depois, utiliza algumas correções, enfim.
de uma certa maneira você entendeu que ele, por exemplo, suou 2 quilos ou 2 litros. Esses comitês sugerem que você planeje uma hidratação que traga mais ou menos 150% disso. Então, ele suou 2 litros, vou planejar para o dia da corrida dele 2 mais 50%, ou seja, 3. É uma margem de segurança, enfim. Então, a crítica é justamente a essa margem, né? Acredita-se que seja um exagero que vá eventualmente diluir o sódio ou que vá fazer ele ganhar peso durante a corrida. Então, a gente pensa numa média nem tanto ao céu nem tanto à terra, ou seja, não vamos deixá-los entrar em desidratação, ou seja, vamos oferecer uma bebida, mas também não precisaríamos, em tese, né, usar 150%. Então, na prática, o que se vê hoje é uma preocupação em se encontrar o ponto exato. E esse ponto exato ainda vem sendo muito discutido. E aí aparece aquela discussão sobre a sede, né? Então, é melhor esperar a sede aparecer, quando eu tiver sede eu tomo. Outros não, dizem, se você esperar a sede aparecer, você já está desidratado. Então, essa polêmica ela ainda vem sendo bastante discutida e não há um consenso, mas há o bom senso. E só para aumentar a polêmica, né? Esse Noakes, que eu falei que é o louquinho, que fala bastante de hiponatremia, ele fez um estudo bem grande aí, um estudo bem bacana e curioso. E ele viu que, curiosamente, nas grandes maratonas dos Estados Unidos, de Chicago, de Boston, de Nova York, as maratonas que tinham mais postos de hidratação foi onde teve maior incidência de pessoas procurando os postos médicos de atendimento no final da prova. Né? Então, ele gerou essa polêmica quando ele falou de hiponatremia. Ele falou que se hidratar demais pode diminuir o desempenho e fazer com que você tenha sérios riscos à saúde. E para fechar, professora, porque já cantaram no meu ponto aqui que a gente tem que chamar os comerciais. Existe gente suplementando com Coca-Cola atleta de endurance. Você concorda com isso ou não? Depois do intervalo. Ok. Estamos de volta com o programa Pique Total, que hoje está abordando o tema nutrição e o desempenho esportivo de alto rendimento. O professor Dr. Alexandre Evangelista tem como convidada a professora doutora Renata Rebelo Mendes e ele deixou uma pergunta no ar. Vamos lá? E aí, Coca-Cola, professora, pode ou não pode? Ou Pepsi é melhor? Pode ser? Pode ser? Pode ser ótimo. Mas vamos voltar na sua primeira colocação, que eu acho que ela é pertinente, mas ela pode confundir, né? Então é bom esclarecer. Quando você coloca que, de fato, houve um aumento da prevalência de hiponatremia naquelas corridas que têm maior frequência de pontos de apoio, com oferta de água, enfim, isso é verdade, até porque você não ia mentir aqui. Mas a gente tem que entender mentiroso. o seguinte. Eu não sei. Eu menti para casar para minha esposa. Mas eu já contei para ela a verdade. Muito bem. De fato, como a gente vinha dizendo, se houver uma reidratação com água pura, que é o que se oferece, né? Nesses pontos de apoio, na maioria das vezes, o que você ganha é água, né? Então, essa água pura que vem sendo consumida em grandes volumes, esse atleta vem suando, ele perde, claro, muita água e também perde um pouco de sódio. Ao longo de uma corrida muito prolongada, essa pequena perda de sódio ela vai se acumulando e pode se tornar relativamente importante. E se eu tomo água pura, eu vou diluindo cada vez mais esse sódio, eu posso sim entrar num quadro de hiponatremia. Isso não quer dizer que eu tenha que desistir de hidratar o atleta. O que eu tenho que escolher é uma bebida que, além de água, traga sódio também. Então, além da gente evitar aquele grande excesso de líquidos que vem sendo, de fato, criticado, a gente tem que entender que tipo de líquido eu vou oferecer. Se o meu medo é diluir cada vez mais o sódio, ou seja, só ofereço água e não devolvo o sódio que está sendo perdido, então vamos tratar de colocar sódio nessa bebida. E isso faz o link para a sua outra pergunta, que é a questão da Coca-Cola, né? A gente sabe que os refrigerantes são bebidas bem ricas em sódio. A Coca normal, além de ser rica em sódio,
é rica em carboidrato e a zero, obviamente, não traz o carboidrato. Ainda assim, não é a bebida ideal, né? Se eu trabalho com a Coca Zero, eu não tenho nada de carboidrato e a gente já falou o quanto ele é necessário, enfim, não precisamos repetir, né? Se eu uso a Coca convencional, ó, a gente fazendo propaganda. E tem a aqui, Coca né? Light Plus ainda, né? Pois era isso que eu ia falar. Ô, Hulk, você tá me ouvindo? Daqui a pouco o diretor fala com a gente. Eu acho que a gente podia ter aquele barulhinho de caixa registradora, sabe? Ah, seria bom, né? Mas a gente vai dizer contra, na Hein, verdade. Hulk, não é boa né? essa ideia? Daqui a pouco ele responde. Olha lá, viu? Tá vendo? Eu acho que a gente podia... Mas a gente comentou aqui a questão até o sachê, que era muito concentrado. A gente já comentou aqui também que o carboidrato ele deve perfazer entre 6% e 8% da bebida toda, para ele ter um esvaziamento mais rápido, para ele chegar ao músculo mais rapidamente. Na Coca tradicional, você tem um pouco mais, não é muito mais, você tem de 11% a 12% de carboidrato nela. Então, não está naquela faixa de 6% a 8%. Então, não é a bebida que eu diria, olha, é a ideal. Mas a gente sabe que algumas equipes vêm adotando. Eu vou dizer para você que alguns dos ciclistas que eu atendo, eles chegaram para mim com esse hábito, né? Ah, a gente gosta de tomar Coca-Cola. E a gente vai tentando desmistificar, enfim. E eles intuitivamente, o que eles faziam? Usavam a Coca tradicional sem saber o porquê, eles punham mais água. Então, na verdade, eles até diluíam um pouco mais esse carboidrato, chegando quase que no percentual ideal. Não que a gente tenha orientado, mas você vê como o organismo, às vezes, ele mesmo se adequa a algumas demandas aí. Coca-Cola com Com água. água, né? Agora, veja bem se isso é gostoso. De Puxa. qualquer maneira, não faz parte das minhas orientações. Mas a gente não pode tapar os olhos. A gente sabe que em outros países e até aqui no Brasil, algumas equipes utilizam. E uma coisa é importante dizer, né? Desidratação é um risco relevante. Então, se o atleta em algum momento disser, eu não aguento mais tomar esta bebida que você me ofereceu, ou eu tomo a Coca, ou eu não tomo nada, né? Volto a dizer, não é uma apologia ao refrigerante, muito pelo contrário. Mas em alguns momentos você tem que dizer sim. Então, se é esse o tipo de bebida que nesse momento te atrai, vamos ter que trabalhar com aquilo que não é ideal, mas é algo que possa, né, te ajudar nesse sentido. Delcy, você ouviu? Eu não aguento mais tomar esse tipo de bebida. Ela não me atrai mais. No próximo programa vamos melhorar o que tem aqui dentro, né? E agora, professora, para fechar essa parte que é polêmica, né? Se eu quiser emagrecer, falar de esmagrecimento, né? Se eu quiser emagrecer, porque assim, hoje em dia, a gente tem alguns atletas que estão com excesso de peso. Não é incomum a gente encontrar no esporte. Se eu quiser usar suplemento para potencializar emagrecimento e ao mesmo tempo melhorar desempenho, tudo funciona ou tem um monte de sem vergonha no mercado? Posso começar com um que é bem polêmico, que a gente vê muito os atletas utilizando, e muito também qualidade de vida e saúde? Jack 3D, professora. Oh, que bem, começou já. Regaçando, professora. E aí? Muito bem, né? Emagrecimento é a tendência atual, né? As pessoas querem emagrecer, seja no esporte de alto rendimento, seja entre os sedentários, ainda muito mais, enfim. E o caminho mais curto é sempre mais interessante, né? Isso na cabeça das pessoas. E com essa tendência surgiram inúmeros produtos no mercado que prometem, e boa parte não cumpre essa promessa. Existe um artigo de uma moça chamada Manori, o sobrenome dela, foi publicado em 15 de fevereiro deste ano aqui. E ela fez, eu lembro porque é um artigo, a gente lê muitos, mas esse é bem interessante, ela conseguiu fazer uma revisão sistemática de todos os que estão disponíveis no mercado, então ela foi muito feliz nessa publicação. E a conclusão dela não é muito animadora, né? A gente já chega na conclusão dela já. Mas só para entender, ela analisou todos? Ela analisou todos os mecanismos de ação. Claro que a gente tem marcas diferentes, mas o princípio ativo não muda muito, né? Ou diminui o apetite, ou promete, né, que vai diminuir, ou promete que vai inibir a absorção, então eu comi, mas eu não vou absorver, vai sair nas minhas fezes. Outros prometem que eu vou degradar mais o que eu comi e absorvi, enfim. Então, ela foi nessa linha. Aqueles que prometem diminuir o apetite, aqueles tal. Então, ela foi estudando o mecanismo de ação. Então, a conclusão dela é bem rica. Acho que vale a pena ler esse artigo. E aí, exemplificando, né?
O Jack 3D, na verdade, o nome não é exatamente esse. Lá fora ele era Jacked de 3D, que se a gente traduzir do inglês para o português é agitado, né? Na verdade, é um suplemento que é um estimulante, basicamente, né, formado por cafeína, que é um estimulante do sistema nervoso central, mas a cafeína também age ativando a lipase hormônio sensível, que é uma enzima que dá o pontapé inicial para a quebra da gordura. Quando eu digo dar o pontapé inicial, eu digo que eu vou precisar de mais, pelo menos 6 etapas nesse processo. Ativar o primeiro não significa que eu vou chegar, né, à última etapa. O grande problema do Jack de 3D, que aqui virou Jack, Arnold, e aí trocaram os nomes, enfim, é que houve um problema de rotulagem do produto. O produto se vende como um suplemento de cafeína, com altas doses. A gente sabe que cafeína em altas doses, para fazer efeito, são no mínimo 5 miligramas para cada quilo que eu peso. Então, se eu peso 50 quilos, eu preciso de no mínimo aí 250 miligramas até 13 para cada quilo. Então, a promessa é essa, eu te ofereço excesso de cafeína, dou o pontapé inicial, você vai fazer exercício, então você continua degradando essa gordura e emagrece. O problema é que esses produtos, eles apresentam outros componentes que não constam do rótulo. Então, você compra a cafeína escrita em Arial 30 e nem vem em Arial 1, né, que tem lá dentro, por exemplo, dimetilamina. O que faz isso? Essa dimetilamina é também um potente estimulador de sistema nervoso central, assim como a cafeína também é, mas a dimetilamina é mais, né? Então ela não tem o componente do Valium que tem? Não sei dizer se tem no Valium, mas a ideia é a seguinte, ela causou, ou pelo menos a suspeita de que ela tenha causado, isso não está bem ainda elucidado, mas que ela tenha causado infarto em algumas pessoas, e principalmente alguns... não sei se soldados, alguns componentes do exército americano, porque o pessoal militar acaba treinando muito também. Eu não sou da área, não sei nem a diferença entre um soldado, um tenente, um coronel, enfim, né? O que interessa... O seu pai era militar? Como é que Pois você sabe? mas eu sou um pouco perdida nessa questão de patentes. De patentes. Mas a gente sabe que a atividade física é uma prática rotineira deles também. Eles não competem, mas, enfim, faz parte. Eles também são grandes usuários de suplementos. E isso chamou a atenção dos americanos, que aí então proibiram a venda do Jacked 3D, do Arnold 3D, enfim. Aqui no Brasil também houve casos de óbito, rapazes de Campinas, do interior de São Paulo. Não se sabe se é exatamente esta causa. Há uma coincidência, tomaram e infartaram muito jovens, por exemplo. Não foi esse o caso que eles usavam alguma coisa baseada em vitamina para cavalo? Esses Não era? são os anabolizantes, mas Esse é outro. esses Sim, são mas outros teve uma casos. molecada aí do Também interior há de São esse Paulo uso, né? que usou bastante. Eu lembro que foi bem divulgado na mídia. E que é extremamente danoso à saúde. Então, hoje, existem diversos produtos no mercado. Hoje não, estou sendo muito ingênua. Há muito tempo há produtos no mercado que não descrevem exatamente no rótulo aquilo que de fato se encontra disponível naquela cápsula ou naquele pó, enfim. Diferente de quem assume tomar uma droga, mas pelo menos o indivíduo sabe o que está tomando, né? Então, houve uma grande pesquisa feita pelo próprio Comitê Olímpico Internacional, já é uma pesquisa antiga, vamos dizer assim, de 2003, né? Onde eles identificaram, eles avaliaram, talvez você tenha lido, 364 suplementos diferentes de 13 países diferentes, para não haver uma tendência, estudamos só esse ou aquele país. E desses 364, 14,8% dos produtos apresentavam componentes que não estavam descritos no rótulo. Sejam anabolizantes, por exemplo, ou até esses emagrecedores, que hoje são vendidos como termogênicos, por exemplo. Então, é aquilo que eu sempre digo, você optou, ok, então você vai ter uma orientação diferente, você vai arcar com os efeitos colaterais, o que é muito injusto com aquele que não fez essa opção, achou que estava tomando cafeína e está tomando algo muito mais, que cause danos.
Mas voltando de maneira geral, né? A gente esclareceu um pouquinho o que a gente tem no Jack de 3D, Arnold 3D, enfim. Elite Pro também vinha contaminado. Mas, no geral, desses todos que prometem o emagrecimento, poucos, de fato, auxiliam de maneira satisfatória. Esse artigo que eu comentei da Manori, essa moça, ele mostra que ela, na verdade, usou um critério. O que era satisfatório para ela? O produto causar uma perda de pelo menos 2 quilos de massa gorda, né? Porque menos de 2 quilos, poxa vida, com a dieta a gente consegue com grande tranquilidade, não preciso me expor a um suplemento. Com esse critério mínimo, ela percebeu que nenhum deles era satisfatório. Nenhum. Nenhum. E ela analisou diversos. Diversos. Inclusive o GF que você põe embaixo da limpa. Nutricionais, não hormonais, tá? Então, ela avaliou suplementos de natureza nutricional. Então, vamos pensar nos que estão mais ao nosso dispor hoje. Muito já foi moda o CLA, que é o ácido linolênico conjugado. Muito já se falou sobre a própria cafeína, que é registrada como suplemento nutricional. Carnitina, que já se estudou muito, também não se vende mais. Hoje se fala muito do óleo de coco, por exemplo, que é uma gordura de cadeia média, né? Um TCM, riquíssima em gordura saturada, só tem 2% de gordura insaturada, todo o resto é saturado, principalmente ácido láurico, né, que tem 12 átomos de carbono, só a ligação simples entre um e outro, enfim. Também nada que de fato comprove a sua efetividade. E hoje se fala um pouquinho sobre o cálcio, que é interessante, né? Poucos trabalhos ainda, então quando a gente diz que existem poucos, isso quer dizer que não é conclusivo, mas é uma luz aí no fim do túnel. Há trabalhos em que a avaliação, por exemplo, de gordura abdominal por tomografia, e isso é importante, né? Diferente de você ter um estudo só com uma fita métrica ali no abdômen, você tem já uma imagem que te mostra algo mais. E o consumo de suplementos com 1.000 miligramas, 1.050 miligramas que se fez agora em 2012, ele mostrou uma facilidade maior no emagrecimento. E é interessante a gente entender que 1.050 miligramas, na verdade, é a recomendação convencional para consumo de cálcio hoje. Então, a gente até consegue isso via alimento, até porque tem muito alimento fortificado com cálcio enriquecido, né, com cálcio no mercado. Hoje você encontra iogurtes que uma embalagenzinha tem 500. Você tomou 2 daquele e já resolveu o seu problema. Então, não que haja, de fato, a necessidade de se suplementar com cálcio. Aqui o problema é que o brasileiro tem um hábito, né, de consumir muito pouco. A nossa média de consumo aqui é de 300 miligramas, quando o mínimo recomendável são 1.000. Então, se a gente conseguir corrigir isso, mesmo que seja via dieta, os estudos têm começado a engatinhar para essa linha de que a correção no consumo de cálcio possa ser um facilitador do emagrecimento. O mecanismo de ação ainda pouco esclarecido, mas é algo que pelo menos não foi derrubado já como a grande maioria que a gente vê no mercado. Então, suplementei com cálcio e emagreço? Não é uma lógica matemática, né? Existem alguns ele trabalhos. já simplifica. Eu sou simplista. Tudo, né? Já simplificou tudo. E acho que é interessante essa sua fala, Lê, porque eu costumo dizer isso nas aulas e acho que é uma boa oportunidade para colocar isso aqui que eu acho relevante. Quando a gente é da área da saúde, a gente trabalha com a área da saúde, eu me coloco sempre em 2 contextos bem distintos, né? Eu acho que a gente tem que saber se posicionar nesses 2 contextos. Primeiro é o contexto de pesquisador, né? Então eu sou lá dona do meu laboratório, ou sou aluna de alguém que tem um laboratório de pesquisa, enfim. O outro contexto, eu atendo o paciente, né? E eu brinco com os alunos, né? Porque acho que às vezes a gente precisa simplificar. O paciente te paga, né, para ter a certeza de que ele está recebendo aquilo que de fato é efetivo e seguro, né? Quando você faz pesquisa, eu tive a oportunidade de ter o apoio da FAPESP, eu tive bolsa, tive auxílio, tive tudo que era possível, né, pelo esforço de todo o laboratório, da equipe, enfim. A gente podia pagar o atleta que fazia parte do nosso estudo.
Então, esse atleta que fazia parte do estudo, ele era esclarecido, ele assinava um termo de esclarecimento que, inclusive, dava direito a ele a desistir da pesquisa a qualquer momento, isso é comum pelo Comitê de Ética, e ele sabia que aquilo que ele estava consumindo não tinha uma efetividade já comprovada. A gente estava estudando justamente para identificar se vale a pena ou não vale. E o que as pessoas têm feito hoje, que eu observo, até com os alunos de pós-graduação, que já são profissionais, já estão no mercado? Eles estão lendo artigos que fazem parte do contexto da pesquisa. Alguns dizem que sim, outros dizem que não é efetivo. Mas, olha, esse aqui disse que sim, eu já vou prescrever para o meu paciente. Quer dizer, entre você ler um artigo ou dois e você chegar a um consenso, muitas vezes um consenso, que foi alcançado pela discussão por diversos profissionais que já têm experiência, normalmente fazem parte desses comitês que a gente comentou. Então, uma coisa é um estudinho feito aqui, outra coisa são inúmeros estudos que conjuntamente foram avaliados, formaram um consenso, e esse consenso, então, eu vou usar no meu consultório. Eu acho que as pessoas estão misturando pesquisa com prescrição, e aí a coisa se perde um pouquinho. E aí dá problema. Pode dar problema. Infarto, por exemplo, né? Tivemos alguns aí. O óleo de coco ainda não há nenhuma comprovação, então não posso também criticá-lo de forma tão veemente, mas ele é uma gordura saturada. A gente precisa olhar um pouquinho mais para ele antes de sair prescrevendo 30 gramas, como se prescrevem por aí, né? Que é uma dose razoável. E, por exemplo, professora, se eu quiser entender um pouquinho mais de nutrição, o que você recomenda? Se eu quiser estudar, ir mais a fundo, e aí a faculdade, um curso de pós para eu que já sou graduado, como é que seria o caminho aí? Bom, os caminhos são diversos, né? Hoje é lógico, se eu estivesse falando com alguém que vai começar a sua carreira acadêmica agora, o ideal é o caminho convencional. Faz a graduação em nutrição que vai te dar habilitação, inclusive, para prescrever, enfim, para atender seus pacientes. E para trabalhar na área esportiva, não só a graduação, mas uma pós-graduação. Não tenho a intenção de atender ninguém, quero só conhecer. Posso seguir uma pós-graduação. Tenho só a intenção de conhecer, não posso pagar a pós-graduação. Pede bolsa para o Alexandre. O Alexandre não deu a bolsa. Sou eu para dar bolsa. Ele é tão mão de vaca, professora, você nem É sabe. difícil, Sim, né? ó. Não gasta. Pede pro Fábio. Não tenta, porque ele não vai te dar bolsa. Pede pro Fábio. Ó, mão de vaca. Pede para o Fábio. Ele que dá tchau assim, ele ó. pode. Professor Alexandre dá tchau assim, não é? E hoje, acho Não que responde. se nenhum desses caminhos formais forem possíveis, né, de pós-graduação, enfim, graduação, pós-graduação, hoje a gente tem muitos alunos que são autodidatas também. Então, a internet está aqui ao nosso favor e também contra, dependendo de qual é o canal que você procura, o endereço, enfim. Eu sugiro que os grandes comitês sejam consultados. Todos eles têm os seus sites próprios. Eu não vou lembrar de cor o site deles, mas basta procurar pela Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, que é né, brasileiro, Colégio Americano de Medicina Esportiva ou a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. E a nutrição não é medicina. Então, essas são três grandes escolas, cada uma com a sua especificidade. Uma última publicação da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, não que seja a última publicação, mas a última diretriz, a última orientação está muito bem escrita, foi publicada em 2010, com a liderança do professor Richard Kreider, que eu particularmente admiro muito os trabalhos dele, com uma equipe imensa. Foi feito um levantamento bem sistematizado de todos os suplementos, inclusive classificando esses suplementos desde aparentemente eficaz até aparentemente ineficaz. Eles criaram 4 classificações. As intermediárias eles julgam muito cedo para dizer, então mais estudos são necessários e assim por diante. Então, ela está muito didática, bem diferente da maioria das diretrizes. Eles fizeram um levantamento de tirar o chapéu. Então, acho que vale a pena levantar essa diretriz de 2010, que é bem esclarecedora. Bacana.
Estamos chegando ao fim, né? Estamos, Débora. Infelizmente, Não passou deu tempo rápido. de fazer Falei todas que as passava perguntas, rápido. né? Gente, Faltou ela estava um monte super de nervosa pergunta. antes de começar o programa, não estava não? Tá, Tava toda imagina, eu não tensa. sou Viu como é atriz, legal? eu sou professora. Viu? Eu falei pra você que era legal e que passava rápido, não passou rápido? Passou, Tem um fizeram monte de até pergunta aqui. maquiagem Ele nem especial. te falou ali. nada que te deixasse sem graça. Não Ele posso. não falou palavrão. Não. Olha só, né? Eu bati Renata é nele uma um lady. pouquinho antes de começar. A Renata é uma Mas ele lady. tá bonzinho. Ele ficou com medo de você, professora. Que bom, Né? Alexandre. Não, respeito é diferente de medo. Ó, você está pertinho de mim, hoje eu posso te apertar. Vocês que conhecem o professor Alexandre Evangelista, que são amigos próximos, sabem que ele passa o tempo inteiro do nosso lado fazendo assim, ó. Ó, hoje eu vou estar fazendo em você. Débora, eu preciso tomar café. Vamos Então acabar vamos logo? lá, vamos lá. Recados finais. Vamos lá, dos dois. A palavra é sua, professora. Fica à vontade se quiser passar seu e-mail. Se de repente alguém tiver interesse, né, em saber, ter acesso àqueles artigos, pode passar e-mail para você? Pode sim. Na verdade... Eu vou passar. Você vai... Vou. Imagina, você tem acesso aí. Meu e-mail pessoal é renatarebelo, com 2 L's, @yahoo.com.br. Às vezes a gente demora um pouquinho, aí 1 ou 2 semanas, porque são muitos alunos, mas pode escrever que eu Mas você puder responde, auxiliar, respondo. Que ele não responde. Claro. Problema Não, sério. não respondo mesmo. Ele não- A gente vai trocando umas figurinhas e quem quiser me mandar responde. artigos também, eu estou sempre, né, à procura. Quer repetir, professora, para quem tem 2 neurônios e não conseguiu anotar? Renata Rebelo, Rebelo com 2 L's, @yahoo.com.br. E quer também dar o contato da sua assessoria? Porque você trabalha também com assessoria de nutrição, você atende. Então, Sim? eu não Não? decorei, eu esqueci o número. Mas se alguém quiser, é só passar e-mail que você, Isso, tanto com A atleta clínica quanto fica qualidade na de vida. Avenida Angélica, 916, primeiro andar. Eu só não vou lembrar o telefone de cor, mas pelo meu e-mail eu passo todos os detalhes. Você, recados finais? Eu quero agradecer a você, internauta aí, fiel seguidor do meu programa. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência. E o próximo Pic Total já tem data, Débora? Próximo Pic Total, dia 13 de novembro, terça-feira, das 4 às 5 da tarde. Convidado o professor Caio Medawar. Vamos falar sobre legislação desportiva, é isso? Isso, como elaborar projetos para conseguir incentivo do governo, nessa época de Olimpíada, nessa época de Copa do Mundo, nessa época de roubalheira, né? Você vai ver como você consegue elaborar um projeto honesto para conseguir subsídio aí do governo que vai gastar, que é uma beleza, Débora. Professor Alexandre Evangelista, fique quietinho. Vamos encerrar o programa. Você quer falar dos seus cursos, das suas videoaulas? O que você quer falar? Acesse o site www.institutoforte.com.br para ter acesso às videoaulas. Cada videoaula R$ 9,90. Eu, particularmente, né, tenho 3 videoaulas aí. 3 módulos. Meios e métodos de treino aplicados à corrida, treinamento de força aplicado à corrida de rua e treinamento de flexibilidade aplicado à corrida de rua. Acesse www.institutoforte.com.br e visualize todas essas opções aí. Acesse também www.alexandreevangelista.com.br para ter acesso a informações gratuitas aí da área da saúde. O meu e-mail, Sim. contato@alexandreelevangelista.com.br, Débora. Muito bem. E lá no site do Instituto você também encontra o curso que esta pessoa ministra de 40 horas, carga horária aí de 40 horas, bases metodológicas e fisiológicas aplicadas à corrida. Não perde, porque é muito legal, tá bom? Então entra lá, www.institutoforte.com.br. Vamos embora? Vamos. Então vamos encerrar daquele jeito que a gente combinou, você não faz errado. hein? Fechado, é ali, Tá né? bom? É ali. Então tá bom. Tá Então bom. muito obrigada pela presença dos dois e a sua que esteve conosco até agora. Antes de eu ir embora eu preciso dizer que sexta-feira agora não tem palestra, porque é feriado, né? Além de dia de Nossa Senhora, é dia do Alexandre Evangelista, que é dia das crianças, né? Obrigada a você que esteve conosco até agora. Assim, essa semana não tem mais, mas Viu a como semana que engata? vem tem mais aqui. Na Forte TV, Na web. com você. Tchau.